Ok, estamos iniciando então mais uma aula de microeconomia, né? A aula agora referente à análise dos mercados competitivos. Hoje vamos falar sobre a política de preço máximo, né? E quais os efeitos que ela tem sobre consumidor, produtor e o governo, né? Então a gente vai, muito parecido com o que a gente viu em impostos e subsídio, né? A diferença é que agora tem uma fixação, uma limitação, né, na qual o governo estabelece então um limite de preço e considera que acima desse limite não pode ser vendido, não pode ser cobrado nem vendido, né, esse bem, esse bem que a gente vai exemplificar. Na verdade, assim, quando se fala em preço máximo, se imagina que é um preço alto, né? Um preço acima do equilíbrio, mas não, é o contrário, né? A gente vai ver que o preço máximo, se colocado acima do equilíbrio, ele não se sustenta, ele não tem razão de ser, né? Ele sim é um preço que você limita, né? Digamos assim que o governo considere que o preço cobrado no mercado é muito caro para os consumidores de algum bem, e aí ele limita então o preço máximo que pode ser cobrado, provavelmente aí sim abaixo do equilíbrio, né? Considera o preço de equilíbrio mais caro e aí então, ou seja, a ideia dessa política é tentar deixar os preços mais baratos, né? Para que os consumidores possam obter esse produto. Então, a ideia é beneficiar os consumidores, né? Então, digamos assim, já teve algumas políticas de preço máximo, tem até hoje, né? Por exemplo, o preço máximo sobre o leite, né, que acontece lá no Canadá. E em outros lugares do mundo também ainda se estabelece essa política de preço máximo. Né? E só que, claro, né, cada vez menos assim, a gente vai ver por quê, porque ela tem vários problemas, né, e a gente vai entender esses problemas ao longo da aula de hoje, então, digamos assim. Então, bora lá, né, tentar entender melhor o que é isso. Bom, como eu falei para vocês, a fixação de um preço máximo, o governo pode estabelecer um teto de preço, então o preço máximo também pode, vocês podem encontrar a literatura também como teto de preço, né? Ou seja, um nível de preço na qual os produtores não poderão cobrar acima dele. Então você estabelece que o máximo a ser cobrado é até aquele limite. Se quiser, pode cobrar menos, mas você não pode cobrar. Professor, boa noite. Boa Eu não noite. estou conseguindo ver os que você está falando. Não está saindo aí o áudio Estou para sem vocês? áudio aqui. Espera aí só um momento, deixa eu ver. Ok, pessoal, então, como eu falei para vocês, esse é o limite, né, o teto de preço na qual o governo estabelece. Dessa forma, o objetivo do governo pode ser beneficiar consumidores, como eu falei para vocês, definindo um preço menor que o preço de equilíbrio de mercado. Bom, então basicamente é isso, né? Algum produto essencial, talvez alimentar, como o leite, que eu falei para vocês que normalmente acontece esse tipo de política. Você quer que as pessoas consumam mais leite, então você pode fazer a política de fixação de preço máximo, estabelecendo um limite, né, a qual ninguém pode cobrar acima dele, então tentando baratear, digamos assim, esse produto no mercado para que mais pessoas tenham acesso. Mas a gente precisa examinar os efeitos, né, de tal política e se isso realmente acontece. Claro, e como eu falei para vocês, caso o governo fixe um preço máximo acima do equilíbrio de mercado, isso não tem sentido, né? Acaba sendo um resultado inócuo, porque as forças de mercado vão tender abaixo, né? E não acima, caso ele está acima do equilíbrio. Então, só para ficar claro isso, né? Alguns livros fazem isso exatamente porque a ideia de preço máximo às vezes faz erroneamente, né? O aluno pensar que talvez seja um preço acima do equilíbrio, né? E é o contrário. Então fica um pouco contraintuitivo, né? Por isso que é interessante fazer essa análise e tirar essa ideia errada. Bom, então se eu colocasse o preço máximo aqui, acima do equilíbrio, bom, a ideia do preço máximo em si, pessoal, vocês têm que lembrar que é o seguinte, é o teto de preço, é o máximo que pode ser cobrado, por isso que vem a ideia de preço máximo.
não pode ser cobrado acima, né, desse preço. Mas veja bem, se o equilíbrio está abaixo, as forças de mercado não estão tendendo acima, né? Estão tendendo abaixo, né? Ou seja, a esse preço, obviamente tem uma oferta maior, uma demanda menor, então é de interesse dos ofertantes reduzir o preço para vender mais, é de interesse dos consumidores um preço menor, e aí sim consumirem mais, até chegar ao equilíbrio. Então, necessariamente não se sustenta um preço máximo acima do equilíbrio, tá? Então, nesse caso, o resultado é inócuo, pois não existe interesse do consumidor ou produtor em estabelecer um preço acima do preço máximo. Claro, o preço tenderá ao equilíbrio. Você pode até botar o preço máximo lá, mas o equilíbrio de mercado ainda vai ser mais barato. Então não tem sentido, né? Ok. Bom, dito isso, né? Aí sim a gente pode agora colocar o preço máximo como ele realmente é. Normalmente, como eu falei para vocês, a ideia é tornar um produto mais acessível, tornando ele mais barato. E aí, criando uma obrigatoriedade para que os produtores só vendam até determinado limite de preço. Tá? Só que aí, pessoal, eu botei aqui, ó, como vocês podem ver, o caso otimista. Por quê? Porque, bom, aí o que vai acontecer depende. Depende muito de quem compra primeiro, né? E aí, como isso é muito relativo, a gente vai fazer o quê? Tem essa técnica de criar os dois pontos extremos, né? No que o melhor que pode acontecer para essa política e o pior que pode acontecer com essa política. E, obviamente, que o que pode acontecer com essa política vai estar entre um ponto e outro. Né? Então, vamos pegar os dois máximos, digamos assim, os dois extremos, e considerar que o que realmente pode acontecer quando se estabelece uma política de preço máximo vai estar entre um e outro, tá bom? Então, vamos fazer através dessa técnica. Então, vamos começar pelo caso otimista. Normalmente, alguns livros não se aprofundam muito nessa questão de preço máximo e acabam só colocando o caso otimista e comentando alguma coisa, talvez, do caso mais extremo. Mas a gente vai fazer a análise gráfica de ambos os casos, acho mais legal. Assim, talvez seja melhor para vocês entenderem. Podia só falar também, né? Mas eu achei interessante criar o gráfico para o caso pessimista também. Ok, então vamos lá. Fixado, então, o preço máximo no limite inferior ao preço de equilíbrio. O que a gente pode ver é que o preço fixado nesse ponto já dá para ver que, obviamente, vai ter um excesso de demanda, né? Ou seja, vai ter mais demanda do que oferta. E esse vai ser o efeito primário. Já estou até adiantando, né, a pergunta. Qual é o efeito primário? A gente já pode ver que tem sim, né, ali no gráfico, um excesso de demanda. Ok? Então, claro, dado que você tornou o preço mais acessível, mais barato, fixou ele abaixo do preço de equilíbrio, necessariamente sim, né, as pessoas vão querer comprar mais esse bem. Infelizmente, a gente pode ver que também você tem uma retração na quantidade ofertada, porque, afinal de contas, um preço mais baixo desestimula, né, o ofertante a colocar produto no mercado. Então, aí a gente já tem um problema, tá? Que é esse excesso de demanda. A diferença entre as pessoas que realmente querem comprar o produto agora e a quantidade de produto que vai realmente existir no mercado. Eu já vou comentar um caso clássico, isso aqui aconteceu em tantos lugares, principalmente na macroeconomia, que é fácil de pegar esse exemplo. Mas vamos, antes de comentar um exemplo, analisar o impacto primeiro, né? Esse primeiro impacto. Bom, para analisar esse primeiro impacto, vocês podem ver que eu tracejei mais uma linha ali, para a gente poder desenhar alguns quadrantes, né? Uns triângulos, na verdade. E a gente vai utilizar essas áreas para fazer a nossa análise do impacto, né, da política. Ok? Então tá aí a área A, B e C, né? A priori, no caso otimista, a gente só vai precisar dessas áreas, é um caso mais simples, e avaliar o que acontece, né, em relação a essas áreas. Então vamos começar com a avaliação do excedente do consumidor. Bom, o que o consumidor ganha ou perde com essa política? Já podemos ver, né, que a primeira coisa que o consumidor vai ganhar, né, é o fato de agora estar mais barato, né, o preço de mercado, ou melhor, o preço do produto, que vai estar abaixo do preço de mercado. Então aquela área A é a área azul ali, A, né, ganha pelo consumidor, porque agora ele paga um preço menor pelo produto. Até aí tudo bem, era isso que o governo queria, né? Só que, claro, aí vem
o lado negativo, que é o seguinte: dado que a produção vai ser menor, vai ser em QS, como vocês podem ver ali no gráfico, em vez de QE, ou seja, vai estar uma produção disponível abaixo do equilíbrio, a oferta vai ser menor, então o consumidor que antes consumia, o excedente do consumidor, pessoal, que antes era toda aquela região retangular superior ali, tá? Ele perde aquela região C. Aquela região C não pertence mais ao consumidor, por quê? Agora ele está pagando menos, tudo bem, mas ele está consumindo uma quantidade menor, então ele perde pelo lado da quantidade, né? Então temos esse fator negativo. Claro que vai pagar mais barato, mas por outro lado vai ter uma oferta disponível menor. Então se ganhar A, se perde C. E aí, claro, daí fica essa questão, mas e aí? Foi positivo ou negativo? Podia perguntar para vocês, né? E aí, foi positivo ou negativo? Olhando assim, pode até se chutar positivo, né? Afinal, um é um quadrado, outro é metade de um quadrado, que é um triângulo ali, mas será? Bom, aí claro, né? Aí a resposta é aquela que a gente normalmente dá em economia, depende. Mas vamos ver do que depende, né? Porque sim, ele pode ser positivo, mas também ele pode ser negativo. E aí depende, pessoal, da elasticidade da demanda, ela que vai dizer para nós o quanto vai ser o impacto, né, sobre o consumidor com essa queda de preço e essa queda de preço, mas também essa queda da quantidade consumida. Então eu botei um gráfico auxiliar aqui do lado, vocês podem ver que quando a demanda ela é inelástica, né, ela tende a ser mais inclinada, como vocês podem ver aí a gente tende a ter uma área triangular C maior, né? Ela tem que ser maior. O que então indica que, obviamente, ela pode superar o valor da área A e, obviamente, dando um excedente do consumidor, uma variação do excedente do consumidor final negativa. Ou seja, ao contrário do que se esperava, pode ser sim negativa impacto sobre o excedente consumidor, o que aí torna a política totalmente ineficaz, pelo contrário, ainda acaba prejudicando quem deveria beneficiar. Bom, mas por que isso acontece? Aí a gente tem que entender o porquê. Graficamente a gente pode ver que em demanda inelástica ela vai ter essa região C maior, mas temos que interpretar o que isso representa. Mas antes de falar sobre essa interpretação, vamos ver o outro gráfico, que também está aqui, que é o caso contrário, uma demanda muito elástica, né? Aí, pessoal, neste caso, uma demanda muito elástica é o contrário. A região triangular C, ela é menor que A, e aí sim não tem problema, ou seja, a variação do excedente do consumidor vai ser positiva, então o objetivo da política vai ser alcançado neste caso específico. Então veja bem que esse tipo de política ela deve ser feita levando em consideração isso, né, a elasticidade da demanda. Se tu tem uma demanda elástica, então pode ser que a queda do preço beneficie bastante os consumidores, porque o que eles vão perder em relação à variação da quantidade é pouco, né? Mas o contrário é verdadeiro, porque quando a demanda é inelástica, perder quantidade é ruim porque o tipo de bem que está relacionado a uma demanda inelástica são bens que são altamente essenciais, né? A gente já viu isso lá em micro 1, ou seja, que os consumidores dão muito valor a esse bem, por isso que eles não tendem a responder tanto a preço, acaba sendo inelástica, né? Por esse sentido. Então veja bem que perder uma quantidade desse bem acaba pesando muito para o consumidor, exatamente porque ele valoriza muito esse bem, é um bem essencial para ele. Então por isso que uma variação na quantidade, uma variação negativa, pode sim exceder em termos de bem-estar econômico o impacto positivo que uma queda de preço daria. Por isso que lá no gráfico anterior a gente tinha um impacto maior. Já um bem que ele é supérfluo, ou seja, que é elástica a demanda, ele não é tão essencial assim, digamos. Então o impacto da queda da quantidade não representa algo muito negativo para o consumidor, né? Então ele ganha bastante com a queda de preço, ótimo. Não é um produto tão essencial, mas que bom, agora ele paga mais barato, né? Tem mais acesso.
então o impacto negativo da queda da quantidade, que é a região C, acaba não superando, né, esse impacto positivo da queda de preço. Entendido, pessoal? Então, basicamente, isso que é uma interpretação da elasticidade, de certa forma, como eu falei para vocês, e do impacto, então, que esse tipo de política tem sobre a variação do excedente do consumidor, tá? Bom, mas aí tá. É claro que eu falei para vocês no início que esse tipo de política é para atender, de certa forma, a demanda do consumidor, reduzindo o preço, mas temos que ver também o impacto sobre o produtor, né? Temos que ver o impacto geral da política. Bom, e sobre o produtor, pessoal, a gente vai ter o quê? Primeiro, ele perde a área A, né, porque agora ele está recebendo menos, né, pelo produto que ele antes recebia PE, agora ele recebe PMax, digamos assim. Ele é obrigado a cobrar menos, então ele recebe menos. E é um preço menor, nem todo mundo vai conseguir produzir, nem todos os produtores vão conseguir produzir. Os com custo menor, desculpa, os com custo maior, pode ser que eles saiam desse mercado, ou tenham que reduzir muito a produção para conseguir se manter nesse mercado, por isso que há uma queda da quantidade, que é até QS, né? Então, essa é a quantidade ofertada, porque nem todos vão produzir, nem todos vão conseguir produzir, aqueles que conseguirão vão, por conta da fixação de preço, ter que produzir menos, né? Então, a gente tem também a queda, ou melhor, a perda, né, da região B, porque agora o produtor produz menos B. Então veja bem, ele perde A com a queda de preço e perde B com a queda da quantidade. Então ambos, né, ou seja, a política de fixação de preço máximo, que vai levar a esses ambos efeitos, vai ter essa variação negativa. Então para o produtor é só negativo, não tem nada positivo para o produtor aí, nessa política, né? Tá bom? E agora a gente faz a variação do excedente total, que nada mais é que somar os dois, né? E aí é tranquilo, porque A corta com A, né? O que ganha o consumidor é repassado do produtor para o consumidor. Então anula um ganho. Então a variação do excedente total vai ficar só com menos C e menos B, ou menos B e menos C, na ordem, que é exatamente a quantidade que se perde, né? Se perde B, que se deixa de produzir, e C, que se deixa de consumir pelo lado do consumidor. Então se perde B. Então esse é o peso morto dessa política, tá bom? Lembram que toda a política lá de imposto e subsídio, vocês viram que tinha um peso morto, né? Cada uma da sua forma, e aqui também. Aqui no caso da fixação de preço máximo, nós também temos um peso morto, que é aquilo que se perde e ninguém ganha. Alguém poderia perguntar, e o A? Bom, o A, como eu mostrei para vocês, se ganha sim pelo consumidor, apesar de se perder pelo produtor, se ganha pelo consumidor. É como se fosse uma transferência de renda. Essa é possivelmente a ideia por trás dessa política, né? Fazer uma transferência de renda de produtores para consumidores. Só que, né, o lado ruim é que existe um peso morto com isso, que é uma quantidade, né, que deixa de ser produzida e consumida para ambos. Então tá, temos aí a variação do excedente total. Bacana, pessoal? Mais ou menos bacana. E esse ainda é o caso otimista. Mas por que esse é o caso otimista, né? O que tem de otimista nisso? Já foi negativo? Bom, é porque esse impacto que a gente está considerando aqui, pessoal, é levando em consideração porque, olha só, está tendo um excesso de demanda no mercado, legal? E quem é que vai lá e vai comprar esses bens? E a gente está considerando, neste caso específico desse gráfico que vocês estão vendo, que quem está comprando esse bem é quem mais valoriza esse bem. É a região da demanda, do excedente do consumidor, das pessoas que mais valorizam e que estariam dispostas a pagar mais por esse bem, mas que, como está mais barato, elas compraram antes. Só que não necessariamente é isso que vai acontecer. Ok? Deixa eu ver. Então aqui, ó, caso otimista sobre o efeito do preço máximo, considerando o menor peso morto possível. Ainda assim, esse é o menor peso morto possível. É o menor peso morto que essa política pode gerar. Pode gerar um peso morto maior, que esse pode, a gente vai ver que pode. Mas aqui a gente está considerando que as pessoas que realmente valorizam esse bem são essas pessoas que estão comprando esse bem. Então, os consumidores com maior propensão a pagar
consomem primeiro. Essa é a ideia. Então eles vão lá e compram a quantidade que é essa, a quantidade que tem no mercado. Mas veja bem, como existe um excesso de demanda, o que garante que exatamente quem mais quer esse bem é exatamente quem vai obter esse bem? Isso não necessariamente pode acontecer, afinal, qualquer uma das pessoas que estão dentro daquela área ali da demanda, do preço máximo até a quantidade demandada, qualquer outra pessoa ali poderia consumir. Mas o que a gente está considerando é que essa região aqui e toda essa região aqui azul, que vocês estão vendo agora no gráfico aí, são as pessoas que estão consumindo. Vejam que elas pagariam lá em cima o preço, né? O excedente do consumidor vai até lá em cima, elas pagariam até mais caro por esse bem. No entanto, estão pagando mais barato, estão pagando o preço máximo. Agora, se a gente for mais à frente, quem diz que as pessoas que estão entrando no mercado agora, que antes até o preço de equilíbrio nem pagariam por esse bem, nem estariam fazendo parte desse mercado, não são elas que estariam agora consumindo, né? Então aqui é uma hipótese um pouco fraca, dizer, não, mas todo mundo que mais valoriza o bem são as primeiras pessoas a pagar. Como se todo mundo que entrou na fila realmente valoriza muito esse bem, mas teve gente que não entrou na fila porque não pôde, por algum outro motivo qualquer, mas valoriza muito esse bem, estaria disposto a pagar mais, mas no entanto pode ficar sem esse bem. Esse é o caso que a gente vai ver o próximo, é o caso pessimista. Porque o caso otimista, como vocês podem ver ali naquela região que eu até coloquei em roxo, né? É como se aquela região da demanda ali consumisse a quantidade QS, tá? Pessoas com maior propensão a consumir. É como se elas consumissem toda a quantidade. A gente não está considerando que a outra parte da demanda, ou o restante da demanda, não consumiria esse bem. Vocês estão me entendendo? Está considerando não só essa parte. Isso aqui não seria o limite inferior, o caso otimista, em que as pessoas que mais valorizam o bem estariam consumindo elas. Mas vamos ver o outro caso agora. Tá? Então vamos ver o caso pessimista, digamos assim. Como é que ele funciona? Os consumidores com menor propensão a pagar consomem primeiro. Agora a gente vai fazer o seguinte: quem não consumia ou pagaria o preço de equilíbrio, ou as pessoas que pagariam no limite o menor preço possível, ou seja, não valorizam tanto esse bem, é que vão consumir ele agora. Ainda mais que o preço máximo agora está abaixo do equilíbrio, vamos supor que quem nem consumia, inclusive antes, agora está consumindo, porque está barato, não porque valoriza muito esse bem. Essa é a ideia. Vamos lá? Então está aqui o preço máximo, está aqui o nosso excesso de demanda, né? O tracejado já fiz de novo, a gente vai reutilizar, só que aqui vai ter coisa nova. Olha só, pessoal, essa é a quantidade produzida. Vocês estão olhando o gráfico aí, tem um colchete, uma chave invertida ali, que mostra do zero até QS. Essa é a quantidade produzida. Então, isso é o que vai ser produzido, isso é o que deve ser consumido, digamos assim, né? Isso é o que deve ser consumido. Bom, o que a gente vai considerar é que essa quantidade produzida não vai ser consumida pelos primeiros, e sim agora os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Ou seja, vai ser quem entrou no mercado agora, né, essa parte da demanda que nem consumia antes, inclusive, quando o preço era preço de equilíbrio, essa parte é que vai consumir toda a quantidade produzida. Então, quem nem consumia antes, quem não pagava o preço de equilíbrio, não valorizava tanto esse bem, digamos assim, em relação a pagar, ao pagamento dele, é quem vai consumir agora, tá? Vamos supor. Ou seja, quem mais valorizava esse bem, quem talvez precisasse muito desse bem, não vai consumir. Vai ficar sem esse bem, que é o restante da demanda agora anterior. Vamos, para simplificar, considerar que seja essa quantidade a quantidade consumida, né, que está nesse colchete aí. Aí a gente tem que calcular as áreas, né, referente a isso. Eu até ali tracejei, pessoal, mais ou menos a demanda, a área da demanda que estaria consumindo. Ó, seria essas pessoas que têm menor propensão a consumir. Veja bem, a que vai até o equilíbrio, o que passa do equilíbrio para cima, até são pessoas que consumiam antes, né? Mas mesmo assim tinham propensão menor a consumir do que as pessoas lá do topo. E as pessoas lá do topo não necessariamente, como a gente viu lá em Teoria do Consumidor, são as que têm mais renda. Pode ser
E muitas delas são que têm a renda maior, então conseguem pagar um preço maior, mas muitas podem até ter a renda menor, mas valorizam mais esse bem, têm uma preferência maior por esse bem e por isso estão dispostos a pagar uma parte muito maior da sua renda para ter esse bem. Então veja bem, depende da renda? Em parte sim, mas depende dos gostos do consumidor e de vários componentes da demanda que a gente viu que levam as pessoas a valorizar mais um bem do que outros. Isso é muito subjetivo e não depende só da renda. Entendido isso? Para quem viu lá em micro 1, né? Claro que a renda é fundamental, isso eu sei, né? Existe lá a tua limitação de renda, coisa tal, você vai otimizar dentro disso. Mas outras pessoas vão otimizar alguns bens e outras, e isso é independente da renda. Aí o que acontece? Então quer dizer que uma parte, esse exemplo aqui que a gente está fazendo, uma parte entrou no mercado, porque o preço agora está abaixo do equilíbrio, que é aquela parte roxa um pouquinho abaixo do equilíbrio, e a parte roxa um pouquinho acima do equilíbrio são pessoas que estavam no mercado antes, mas nem valorizavam relativamente, mas não tanto quanto as pessoas que estavam lá na ponta, que no nosso exemplo anterior são as que consumiam. Então, ou seja, de uma forma ou outra, se estavam ou não no mercado, são as pessoas que menos valorizam esse bem, por isso que tinham uma propensão a pagar por ele menor. Essa é a ideia. Então, vejam que a gente puxa bastante lá do conceito da teoria do consumidor e da demanda. Tá, dito isso, a gente vai avaliar o que acontece se essa parcela da demanda é que vai consumir e não a outra. Ok? Então, a gente vai ter que fazer alguns cálculos de área. Se a gente fosse fazer, a gente ia fazer o cálculo desse triângulo aqui G. E se, dependendo da quantidade, ela viesse até aquele ponto ali, a gente já fez de propósito um pouquinho maior o colchete para que ela fosse, teria que calcular essa área F aqui também, que é esse quadrado aí mesmo. Então, essa seria a área que a demanda avançaria, né, digamos assim, no consumo, porque o preço é menor. Avançaria as pessoas que nem consumiam antes ou que consumiam, mas não tinham tanto. Ok, se isso é verdade, bom, quem deixou de consumir agora são os primeiros lá, né? A gente precisa calcular eles também. Mas primeiro tem aqui a variação do excedente consumidor, então vai ganhar a área F e G, esses que vão consumir agora. Essa é a expansão da demanda que antes não se tinha, né? Claro que a área F ali, vocês podem dizer, pô, mas aquele triângulo ali em cima do F não tinha que ser azul? Não, pessoal, porque ali ele já consumia, então ele não ganha. Aqui a variação desse do consumidor é só o que ele ganha mais de consumo. Então, com a queda de preço, ele ganha mais a área F e a área G ganha para aquelas pessoas que entraram agora no mercado e antes nem faziam parte do mercado. Vocês podem ver que na quantidade de equilíbrio elas não consumiam. É o preço PR. Agora elas consomem a área G porque vai até a quantidade QD. Ok, então essas pessoas estão consumindo. Então é positivo, tem um aumento do consumo aí. Elas consomem toda a oferta existente, como a gente está falando, as pessoas com menor propensão a consumir consomem toda a oferta. Bom, quem vai ficar sem era as pessoas que mais têm propensão a consumir. Então tá aqui, ó, todo esse... Esqueci o nome dessa forma geométrica agora, essa área geométrica que eu esqueci o nome, toda ela esqueci, não vou ficar pensando aqui, ela vem daqui. Se alguém quiser falar aí, pode falar. Então, a gente vai levar em consideração aí, eu coloquei em vermelho, porque ali é o que se deixa de consumir, pessoal. Ela perde aquela área. Por quê? Porque antes ela consumia. Como ela não consome mais, então essa é uma área do excedente do consumidor que é perdida, tá? E a gente precisaria calcular ela. Bom, para calcular ela, aí para facilitar o cálculo, eu divido ela ainda em duas áreas, né? Eu vou chamar área D e área E, tá bom? Bom, aí tão tranquilo, aí não precisa lembrar o nome, é um triângulo e um quadrado. Não, é um nome tranquilo, só não estou lembrando agora. Então o que acontece? Então vamos descontar, né? Tem que descontar ali do excedente do consumidor o fato que essas pessoas deixam de consumir, não conseguiram o produto, ele está em escassez no mercado, né? Porque tem excesso de demanda, então se perde a área D e a área I, que é das pessoas com maior propensão a consumir. Ok. Isso é a variação do excedente do consumidor. Então veja bem, o consumidor. E aí teria que avaliar, né? Mas o final é positivo ou negativo? Bom, aí teria que avaliar, dependendo da elasticidade da demanda, claro, se F mais G é maior ou menor que a soma de D mais E, né?
que é a parte negativa. Se for maior, ainda é positivo, se não, não. Bom, mas a variação do excedente do produtor a gente já sabe, é negativa e essa não tem muito problema, continua sendo aquela região que a gente viu antes, né? Que é a área A e a área B. Ele perde a área A e B, a gente pode sobrepor aqui nesse gráfico, que a gente já viu isso, né, no outro gráfico, é essa área A e B. Então ela já come um pedacinho do F ali, né, do consumidor. Então olha só, essa vai ser o impacto negativo, tudo que está em vermelho. E tudo que está em azul é o impacto positivo dos consumidores que conseguiram obter o produto, né, que está mais barato. Bom, a variação do excedente total, então, deve levar em consideração tudo isso. Vamos calcular tudo isso? Não, não vamos calcular tudo isso. Quer dizer, a gente vai calcular tudo isso daqui a pouco no exemplo numérico. Mas eu digo assim, em termos de análise, é a variação do excedente consumidor, onde está F mais G menos D menos E, mais a variação do excedente produtor, onde está menos B, menos A e menos B. Então, para não botar esse monte de sopa de letrinhas aí, eu resolvi colocar as próprias variações ali, a soma delas, né? Se é negativo ou positivo, no final vai dar um total, e esse total é, então, a nossa perda líquida social. Bom, hoje eu vou falar aqui perda líquida social, porque, claro, né, com certeza vai ser, inclusive, a maior perda líquida social possível nesse tipo de política. Então, aqui a gente está no outro extremo, né? Como eu falei para vocês, em caso só quem tem a menor propensão a consumir for quem vai adquirir esse produto, quem vai pegar essa quantidade ofertada, que agora, né, vai ficar escassa, e as pessoas que mais valorizam esse produto vão ficar sem, e, portanto, por conta disso, inclusive, é que a gente teria, então, o pior peso morto possível, ou o maior peso morto possível nessa política. Então, o resultado da variação do excedente total, nesse caso, representa o maior peso morto possível dessa política. Então, veja bem, pessoal, a gente viu no primeiro caso, o otimista, o menor peso morto possível, ou seja, na melhor de todas as hipóteses, tudo que poderia dar certo, se todas as pessoas com maior propensão a consumir pegassem o produto primeiro, aí você estaria atingindo aquela demanda que mais valoriza o produto. E aqui seria o pior caso possível, são as pessoas que menos valorizam os produtos, são exatamente elas que vão adquirir esse produto, digamos assim, chegaram primeiro, consumiram tudo, e quem mais valoriza ficaria sem. Aí a gente teria todas essas áreas negativas aí, somada a variação negativa do excedente produtor, então a gente tem o maior peso morto possível dessa política. Bacana? Então vamos lá para um exemplo numérico, pessoal, para ficar mais claro. O exemplo numérico facilita um pouco a interpretação. E aí eu tirei da lista, se não me engano, ou de um exercício parecido com a lista. Em todo caso, se não tiver esse exercício idêntico como ele está aqui, talvez não, né? Tem outros exemplos numéricos da lista que vocês podem refazer depois para fixar esse conhecimento. Então vamos entender como é que se faria, né, esse exemplo aqui. Então, para o mercado competitivo, faça o gráfico e calcule as variações do excedente consumidor, do produtor, excedente total, que é aquilo que a gente viu, né? Arrecadação ou gasto do governo, quando for o caso. Nesse caso aqui não tem, porque ele só fixa, né, o preço. E o peso morto, que com certeza vai ter, para cada item. Considerando as equações de oferta e demanda seguinte. Então, a gente tem uma equação de oferta e demanda bem simplesinha, né, para que o exemplo fique tranquilo, que é a quantidade de oferta igual a 10 mais 2P, e a quantidade demandada, 30 menos 2P, né? Preço de demanda e preço de oferta. E aí C, eu acho que está assim C e D, pessoal, porque lá quando vocês forem pegar a lista, vocês vão ver que vai estar A, B, C, D, e aí cada item está relacionado ou imposto, ou subsídio, ou preço máximo. Nesse caso, como o preço máximo, vocês viram, né, que tem otimista e pessimista, então tem dois itens, né? Então, olha só, no caso C, considere o estabelecimento de um preço máximo, daí dá o preço, né, igual a 3, encontre o resultado para a hipótese otimista, como eu falei para vocês, os consumidores com maior propensão a pagar adquirem a oferta. Esse que a gente viu. E D, para o preço máximo igual a 3, encontre o resultado para a hipótese pessimista, consumidores com menor propensão a pagar adquirem a oferta. Faça o intervalo entre o menor e o maior perda líquida social. E é isso que é interessante do exemplo numérico, né? Que a gente não viu lá, que é fazer esse intervalo. Então, bora lá. Tentar passar de forma um pouquinho mais rápida aqui, porque de certa forma tá, nem tão rápido, porque vocês têm que pegar a mecânica, né, de como a gente faz esse cálculo, também de calcular as áreas.
Então tem certas coisinhas aqui que é interessante você estar atento. Tá aí o preço máximo, tá aí o equilíbrio de mercado, se não me engano, nos exercícios anteriores são todo esse mesmo equilíbrio. Então aqui só que entra de novo é o preço máximo igual a 3. Então ele está abaixo do equilíbrio, tudo aquilo que a gente já sabe. A gente precisa agora calcular as áreas, encontrar, né, as áreas. Para encontrar as áreas, a primeira coisa é encontrar a quantidade ofertada. Aí é fácil, é só pegar esse preço igual a 3 e colocar lá na função de oferta. Tá aqui ela, né? E coloca o preço ali, não precisa nem indicar tanto assim, né? Mas tudo bem. Aí a gente tem o preço igual a 16, tá tranquilo. Coloca no gráfico. Quando vocês forem fazendo esse tipo de exercício, já montem o gráfico, já vão desenhando e colocando os valores, né? É interessante. Encontre o preço de quando a quantidade for igual a 16. Aí o que acontece, né? Quantidade demandada. Então vocês vão pegar essa quantidade ofertada igual a 16 e aí vocês precisam encontrar, pessoal, o preço referente à demanda quando a quantidade é 16 também, porque vocês precisam pegar esse ponto lá em cima da demanda para calcular uma das áreas aí. Bom, o que eu estou querendo dizer? Você pega aqui, ó, aqui está a função de demanda, que a gente acabou de ver, 30 menos 2P, e aí você coloca ela igual a 16. Você quer saber qual o preço que a quantidade demandada dá uma quantidade igual a 16. Então você quer encontrar o preço que leva a essa quantidade. Aí é só... Bom, aí é tranquilo, né? É só encontrar o valor de P ali, né? E nesse caso aqui, P igual a 7. Aí você bota lá no gráfico, tá? P igual a 7. Então você já tem mais esse ponto para você calcular a área que você necessita. Claro que você podia calcular, mas vou calcular também a quantidade demandada como preço é igual a 3. Não, nesse caso aqui ainda não precisa, no caso otimista. Se não me engano, não precisa. Então, você já tem todos os pontos que se precisa para calcular as áreas A, B e C. Beleza, não precisa mesmo. Você precisa calcular só a área B e C. Veja que você, para calcular a área C, precisava encontrar o preço referente da demanda, a quantidade 16, né? Por isso que você faz aquele cálculo a mais ali, tá bom? Ok, aí fica um cálculo de área simples. Você faz rapidinho ele, né? A, então, é 5 menos 3 vezes 16, dá 32. B, que é aquele triângulo ali, né? 5 menos 3, vezes 20 menos 16, que é a quantidade, e vai dar o quadrado, se divide por 2, dá 4, que é o triângulo. Mesma coisa para o triângulo C, né? 7 menos 5, vezes 20 menos 16, dividido por 2, que dá 4. Então, você encontrou os valores que precisava para esse primeiro caso. Veja que é bem simples, né? É só você tomar atenção para não cometer nenhum erro. O gráfico vai auxiliar você, né, a não cometer nenhum erro. Ok, e aí então a área A e B, a área A menos C é a variação do excedente do consumidor. Como a gente já calculou, né, 32 menos 4, que é igual a 28. Bom, aí vem a variação do excedente do produtor, que é toda negativo, né, menos A menos B. Calculamos também, que vai ser menos 32 menos 4, igual a menos 36. Bom, e aí o que sobra para nós é a variação do excedente total, a gente já sabe, né, que é menos B menos C, ou, se quiser, né, fazer a soma de variação do excedente do consumidor mais a variação do excedente do produtor, vai dar o mesmo resultado, que no caso vai ser menos 4 igual a menos 8. Como eu falei para vocês, se você pegar 28 menos 36, vai dar menos 8 também, tá? Então não tem erro, você pode até fazer a conferência. Legal? Bacana? Mais ou menos bacana? Então, pessoal, esse é o menor peso morto possível. A gente calculou o caso otimista, que, como eu falei para vocês, dá o nosso menor peso morto. O peso morto não é possível nessa política ser menor que esse. Esse é o caso mais otimista, é como se a gente atingisse, minimizasse o peso morto ao seu menor nível possível, né? Aí todas as pessoas que mais valorizam esse bem são elas que vão obter ele, mesmo ele ficando mais barato e disponível para todo mundo, tá bom? Ok, vamos para o caso pessimista então, mantendo ali o que a gente precisa, né, o preço máximo e tudo mais. Agora sim a gente vai precisar, com certeza, da quantidade demandada quando o preço é 3. A gente vai encontrar ela agora. É só colocar o que agora da quantidade demandada
o preço máximo, que é 3. Tá aí, tá tranquilo, vai dar 24. Claro, né, ela vai estar bem acima do equilíbrio, né, que é 20. Então tá aí, porque a gente precisa calcular aquelas áreas, né, que a gente já viu antes. Só que aqui, claro, tem esse detalhe, né, de que a quantidade que é ofertada só vai ser consumida por quem chega depois. Bom, então tá aqui excesso de demanda. A gente precisa calcular ele. Qual é o excesso de demanda? É a diferença entre a quantidade demandada menos a quantidade ofertada. A quantidade demandada, a gente viu, a quantidade ofertada, a gente calculou 24, a demandada a gente já tinha, né, do cálculo anterior. Então a gente tem um excesso de demanda de 8. O que é um excesso de demanda, pessoal? É a falta de oferta. Pode ser excesso de demanda, falta de oferta, tanto faz. Então 8 é o que ninguém vai conseguir consumir, é o que se deixa de consumir. E a hipótese que a gente tem aqui no caso otimista é que quem não consome é quem mais valoriza esse bem, não é? Então esses 8 não vão ser consumidos, digamos assim, pela parte superior da demanda, aquela ali. Ou seja, está aqui o 8. Botei o 8 ali, eu sei que de 0 a 8 essa galera não consome. Tá? Quem vai consumir o que tem de oferta é do 8 até o 24, que são as pessoas que menos valorizam. Então tem essa questão aí matemática que vocês têm que se ligar para poder fazer esse cálculo. Ok, dito isso, o nosso F e o nosso G está aqui, como a gente viu lá no gráfico do exemplo teórico. Então é só calcular o F e o G. E de certa forma fica tranquilo agora, né? Porque você já tem os parâmetros para fazer esse cálculo. Então são os primeiros consumidores que adquiriram o produto, a gente já sabe disso. Ali não tem consumo, foi o que eu falei para vocês. E aqui é a galera que perde. Claro, tem que calcular a área da galera que perde. Né? Que é essa área geométrica. Como é que eu posso ter esquecido? Eu estou quase para procurar no Google só para lembrar. É aquilo que tem no... É aquilo que tem no circo também, que os caras... Pode falar, alguém vai falar. Trapézio. O cara vai, não, você tem um trapézio. O cara que faz musculação, né, faz trapézio também. Trapézio, pessoal. Cálculo do trapézio. O que é que falou o William? O William tá ligado. É o William, eu acho? Opa, Rodrigo. Vou deixar então. Ok, então o trapézio aí vocês calculam a área D e E, né? Então tá aí, tem que calcular a FG, D e E. E na verdade é isso, né? Calculando isso você consegue chegar. Então encontre o preço de quando a quantidade for 8 e 0. Ah, tem isso, né? Para calcular aquela área D e E você tem que ter os pontos ali, né? Então vamos lá, quando o preço for 8, quando a quantidade for 8, qual vai ser o preço? Então você bota a quantidade demandada igual a 8 e encontra o preço. É só isolar e encontrar ali, pessoal, não tem mistério. 30 menos 8 dá 22, dividido por 2 dá 11. Tá aí e você coloca lá no gráfico 11. E quando é zero? Porque lá na pontinha da demanda é zero, né? Então qual é o preço que é relacionado à quantidade igual a zero? É só botar a quantidade demandada igual a zero, isolar, a gente já sabe que vai dar 15. Então lá na pontinha, lá em cima é o preço 15. Exatamente na ponta da demanda quando a quantidade é zero. Ok, agora vocês têm todos os pontos para calcular F, G, D e E. Beleza. Bom, para facilitar, pessoal, tá aqui, F já está calculado, então é 5 menos 3 vezes 20 menos 8, né, que é a quantidade, ali a diferença da quantidade, a diferença do preço vezes a diferença da quantidade, e nesse caso dá 24. O G é um triângulo, né, então se divide por 2, é 5 menos 3 vezes 24 menos 20, né, a diferença do preço e a diferença da quantidade, multiplicado um pelo outro, dividido por 2. Aí é 4. E D também é um quadrado, vai ser bem simples, né? Porque aí você tem uma diferença no preço, que é 11 menos 5, e vezes 8. Você pode, porque vai ser a diferença de 8 menos 0, que é 8, né? Então, dá 48. E o E, que é quase a mesma coisa. 15 menos 11 vezes 8 dividido por 2. Tem aquele triângulozinho lá em cima. Então tá aí, 16. Bom, agora você tem tudo, né? Tem todos os valores para a gente chegar lá nos resultados. Então, para facilitar, agora sim, F mais G menos D menos E. É só colocar tudo ali, né? Que essa é a variação do excedente do consumidor.
Vamos ver até o que vai dar. Vai dar F mais G vai dar 28, D menos E dá menos 64. E o resultado foi negativo, pessoal, menos 36. Então, vejam, mesmo o excedente consumidor foi negativo por conta disso, né? Quem mais valorizava o bem ficou sem, quem valorizava pouco o bem, ou menos, digamos assim, o bem, que acabou consumindo, e isso acaba refletindo também na variação do excedente consumidor negativo. Ok? E a variação do excedente produtor? Bom, essa não muda. Isso é uma coisa legal de fazer no cálculo desse tipo de exercício, que alguma coisa é fixa, né? E a variação do excedente produtor é a mesma no caso anterior e nesse, né? Então não tem muito o que calcular, continua sendo menos 36 também, que a gente acabou de calcular anteriormente. Bom, e a variação do excedente total, e aqui está no gráfico, né? Olha que o gráfico ficou diferente. E a variação do excedente total, aí sim é a soma de ambos, né? Da variação do excedente consumidor e a variação do excedente produtor. Aí é só somar, menos 36 menos 36, menos 72. Então vejam que deu altíssimo, né? Se não me engano foi menos 8, o mínimo, e o máximo, que é esse aqui agora, é quase 10 vezes, 9 vezes. Né? Então, esse é o máximo peso morto, o maior peso morto possível com essa política. Claro que esse aqui é o pior dos casos. Como eu falei para vocês, é como se todo mundo entrou correndo lá para comprar agora, quem nem compraria isso bem antes, não estava participando, ou que valorizava nem tanto esse bem, são essas pessoas que adquiriam bem. E aqui a gente está indo para o caso extremo, que como só elas adquiriram esse bem, e obviamente uma boa parte das pessoas, ou aquelas pessoas que mais valorizavam, ficaram todas de fora. E as que menos valorizavam, até o limite da oferta disponível, né, são as que adquiriram. Então a gente tem o maior impacto negativo possível se isso acontecer. Né? Como fez uma política preço mínimo, e quem necessitava mais não obteve, quem entrou no mercado agora, talvez não valorizasse tanto bem, obteve o bem. Então esse é o maior impacto. Tá? O menos 72. E aí o que vai acontecer na prática? Né? Na prática acontece o quê? Bom, daí é difícil, né? Na prática, uma das coisas a acontecer, não. Eu acho que os casos extremos são os mais difíceis de acontecer, né? Porque é um mercado competitivo, deve ser milhares ou milhões até de consumidores, dificilmente exatamente um dos casos vai acontecer. Mas com certeza algo entre esses dois casos vai acontecer. Então por isso que a gente pode dizer que algo entre o caso otimista e o caso pessimista é o que vai ocorrer no mercado. Ou seja, o peso morto no final das contas ou vai ser algo acima de menos 8, provavelmente algo acima de menos 8 e provavelmente algo abaixo de menos 72, ou seja, entre esses dois intervalos. Não podemos excluir, porque se existe uma probabilidade, vai acontecer. É quase a lei de Murphy. Né? Existe uma possibilidade de acontecer, vai acontecer. Pode acontecer, talvez, repetir milhares de vezes esse experimento aconteça de um caso extremo acontecer. Né? Só as pessoas que mais valorizam comprar, só as pessoas que menos valorizam comprar. Mas o provável, né, o mais provável é que aconteça algo entre esses dois valores. Né? Então, algo nessa banda aí é que vai acontecer. Então, peso morto, claro, né, pode ser significativo. E mais do que isso, o que é pior, como a gente viu, pode ser ainda até que nem aconteça de o consumidor, no final das contas, ser o maior beneficiado. No final, essa política ela tem um grande risco de ser uma política que simplesmente vai impactar negativo o mercado para consumidores e produtores, né? Mas sim, claro, tem a possibilidade sim de ter um impacto positivo, como a gente viu, se os bens não forem essenciais, porque pessoas ficarem sem esse bem é um impacto muito negativo se ele for essencial. Mas aí que tá, para que fazer uma política de preço mínimo para algo que não é tão essencial? Normalmente se faz para coisas essenciais, e que é isso que é pior, né? Porque se ele dá errado para coisas que são essenciais, como o leite, eu quero que mais crianças tomem leite materno. Teve a política que a gente comentou lá no... A gente comenta, né, política de macroeconomia, coisa porque é uns exemplos que dá para lembrar. E nesse caso não é macroeconomia, né? É uma política de fazer com que o leite materno chegasse a um número maior de crianças. Então, você fazer uma política de preço mínimo parece ser algo bom.
Mas talvez não, porque olha só, como o leite é algo essencial, as pessoas, né, é um alimento muito essencial, as pessoas vão abrir mão de outras coisas para obter esse item. Então, faltar esse item no mercado é algo terrível, né? Então, veja bem que esse tipo de política tem que ser bem pensada, porque ela vai ter um impacto negativo. Mas mesmo assim, eu quero que tenha um impacto positivo só sobre os consumidores. Talvez tenha, mas aí tem que ser bem avaliado que tipo de produto está sendo feito e se isso não vai causar falta dele no mercado. Então, como eu falei para vocês, então o intervalo, né? Pode-se dizer que o intervalo aberto, né? Entre o menor e o maior entre o menor e o maior peso morto da política de preço máximo será, nesse caso numérico aí, entre 8 e 72. Legal? Bacana? Mais ou menos bacana? Bacaninha, né? Bom, tá, tem esse detalhe, eu esqueci. O mercado negro, ou o mercado paralelo, ou seja, um mercado proibido, o mercado. É o seguinte, claro, provavelmente o mercado proibido, né? Porque dado que o preço é fixado em 3, não é possível, pelo menos oficialmente, né, você vender a outro preço. Mas não quer dizer que não vai existir um mercado paralelo, um mercado negro que ocorra, digamos, essa venda por fora, por baixo dos panos. E provavelmente, e vocês sabem disso, acontece naturalmente. O mercado negro não é porque as pessoas são más e, olha, mas é porque ele acontece naturalmente. Essa pressão de oferta e demanda continua mesmo que você estabeleça uma lei lá. Por mais que você consiga ser rigoroso e tentar fazer com que essa lei seja cumprida, dado que existe esse impulso entre oferta e demanda, as pessoas vão sim, tendem a se tornar fora da lei, porque vão acabar vendendo por fora. E isso vai acabar normalizando esse mercado, vai acabar reduzindo, por incrível que pareça, né? Nem tão incrível que pareça assim, né? Mas vai reduzir o impacto negativo. E como é que acontece? É como se aquelas pessoas que compraram primeiro, vocês podem ver que eu botei a flechinha ali, né? Vendessem, essas que compraram mais barato, vendessem a um preço maior, como eu falei, fora da lei, as pessoas que mais valorizam, porque essas estão dispostas a pagar um preço maior, né? Então isso pode acontecer. Olha, eu comprei algo que eu nem valorizo tanto assim, mas tem gente que está disposto a pagar mais por isso, valoriza mais. Então pode existir esse mercado paralelo aí, né? Fazendo que exista esse fluxo de renda, inclusive, né? Para quem valoriza menos e para aquele que valoriza mais obter o produto em si. E também pode existir intermediários, né? Então, ou seja, pode existir essa revenda entre os próprios consumidores, mas também pode ser os intermediários, cambistas, né, que vão fazer isso até uma profissão, vão fazer isso uma atividade de comprar mais barato e revender, então, para quem pagaria mais caro. E aí existe, claro, o preço do mercado negro, um preço paralelo. Ok, pessoal? E aí restabelecendo, inclusive, uma melhora em termos de peso morto no mercado, que é quem agora valoriza mais começa a obter novamente o produto que ficou escasso. Okay? E aí o que acontece? Há um fluxo de renda entre consumidores ou para esses intermediários que antes, de certa forma, era dos próprios produtores que tinham no mercado. Então acaba sendo injusto isso, de certa forma, né? Se você parar para pensar bem. Quem produziu não fica com a renda, quem mais valoriza acaba pagando mais no final. E aí você tem gente fora das regras, assim, ainda se favorecendo, né? Então tudo isso pode acontecer, mas de certa forma, ainda por cima, por incrível que pareça, como eu falei para vocês, isso ainda reduz o impacto do peso morto da própria política. É uma confusão. Por isso que é importante entender a economia, nessas interpretações básicas de matemática que a gente faz, né, do cálculo das áreas e tudo mais, o valor maior delas, claro que às vezes o cara ainda tem essa deficiência no cálculo e aí precisa fazer exercício mesmo, mas o valor maior é a interpretação mesmo, né, econômica no caso, que é isso que a gente quer aqui, o que está acontecendo
nesses exemplos, tá bom, pessoal? Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Claro, eu vou deixar exercício para vocês. É exercício da lista. Vocês veem que os números já estão um pouquinho mais. Só que aí, o que acontece? É um exercício da lista. Então, é continuação das aulas anteriores, né, que provavelmente fez o A, o B, e agora o C e o D. Então, estamos seguindo o que está na lista, ok? Mas eu vou deixar já, nesse caso aqui, tem outros exercícios lá. Nesse aqui deve ser o primeiro. Eu vou deixar o resultado, né? Então, vocês não olhem, ou melhor, façam, né? E depois olhem para ver se confere o resultado, tá bom? Aqui está do caso otimista, tá? A variação dos excedentes também, e aqui está do caso pessimista. Então, façam primeiro e, claro, né? Depois vocês vêm aqui, dão uma olhada se bateu. Esses resultados já foram feitos, refeitos, deve estar tudo certo. Mas se alguém encontrar algum problema, algum errinho, me avisem, mas já fizeram e refizeram isso aí. Acredito que está tudo certo. Tá bom? O que mais? Acho que... Ah, tá. E aí no final vocês vão encontrar o intervalo maior e o menor peso morto também. Tá, e aqui, claro, né, o vídeo, né, sobre tetos de preço. Aí tem um exemplo, né, e isso é legal, que esse aqui é um exemplo que acontece lá, e tem vários exemplos. Eu falei para vocês, eu acabei não citando nenhum. Eu vou falar rapidamente, assim, no Brasil, na Venezuela. Na Venezuela eu acho que é o mais recente, na Argentina agora, os caras estão revivendo essas coisas, né? Eles fazem na macroeconomia, o que é pior, né? Porque fixar preço de forma geral, assim, imagina, né? Pega tudo que é tipo de bem. No Brasil foi o plano cruzado, né? Vocês vão estudar isso lá em economia brasileira. Foi feito o congelamento de preços e tal, faltou produto, é previsto, né? Se congelou o preço abaixo, faltou produto no mercado, faltou carne no mercado, tem vídeo sobre isso. Eu devia ter trazido esses vídeos para cá, mas resolvi trazer esse, porque nos Estados Unidos teve também, né? Muito antes disso, eles também passaram. É incrível como não se aprende com os erros, né? Um erra, o outro tem que errar, os outros têm que errar também, para até descobrir que essas coisas não dão tão certo assim. Nos Estados Unidos foi feito no choque do petróleo, né? A questão da gasolina, e a gente tem um exemplo aqui nesse vídeo aqui. E é um vídeo interessante e, claro, leva a essas questões que a gente viu da falta de produtos quando você fixa o preço, né? E aí, se você fixar de forma agregada, pior ainda. São vários produtos que vão faltar. E é uma coisa muito louca. Aqui no Brasil, o plano cruzado tinha carro usado, que era muito mais caro que os carros novos, porque estavam fixados. Então tem uma distorção, né, no mercado como um todo, causando falta de produto e outras ineficiências. Bom, então por hoje é só. O vídeo eu não vou rodar ele aqui, ele vai rodar aqui para quem está vendo o vídeo gravado, mas para quem está presente não, porque eu vi que o vídeo indo inteiro, agregando ele, não rodando ele aqui, ele não fica com eco do som ambiente. Então por isso que vejam o vídeo de novo ou procurem ele na internet, pessoal que não for ver agora, tá bom? Deixa eu tirar aqui então. Então para quem está vendo o vídeo é isso por hoje. Vou tirar errado aqui. I am today ordering a freeze on all prices and wages throughout the United States. In August of 1971, in an attempt to control inflation, President Richard Nixon simply declared that price increases were now illegal. Soon after Nixon's declaration, the situation in many markets started to look like this. The market equilibrium price was above the current price, but it was illegal to raise prices. Prices were hitting the ceiling, the maximum price allowed by law. With a price ceiling, buyers are unable to signal their increased demand by bidding prices up, and suppliers in turn have no incentive to increase the quantity supplied because they can't raise the price. The result is a shortage. The quantity demanded exceeds the quantity supplied. For example, in the 1970s, price ceilings on gasoline meant that it was common to have no gas at the gas station. However, the story doesn't end there.
more people want to buy gasoline than there was gasoline available. So who gets the gasoline? Rather than compete for gasoline by bidding up the price, buyers now competed by waiting in longer and longer lines, in effect, bidding up their time. In the 70s, people would wait for hours at the gas station to fill up. So while the monetary price of gasoline doesn't rise, the price paid in people's time did increase. Moreover, when buyers pay for gasoline with money, the seller gets the money. When buyers pay for gasoline in time, the seller doesn't get the time just gets wasted. Do you recall from the previous videos how the price system coordinates the actions of thousands of people all over the world in order to deliver flowers? Well, with price controls in place, the economy became discoordinated. Shortages of steel meant that construction workers had to be sent home and new building construction delayed. Factories and offices had to close when shortages meant they couldn't operate, and when they closed, the firms relying on them had to close too. In perhaps the most ironic case, a shortage of steel drilling equipment made it difficult to drill for oil even as the United States was undergoing the worst energy crisis in its history. And other odd things started to happen. In a market economy, when it gets cold on the East Coast and the demand for heating oil increases, entrepreneurs ship oil from where it has low value, here in sunny California, and ship it to where it has high value, in cold New Hampshire. Buy low, sell high. With price controls in place, high-value consumers of heating oil couldn't bid up the price, and so there was no incentive for entrepreneurs to bring oil to where it was in greatest demand. As a result, in the harsh winter of 1972 to 1973, people were freezing on the East Coast even as people elsewhere in the United States had enough oil to heat their swimming pools. And then the chickens started to drown. A price ceiling had been imposed on the price of chickens, but not on the price of feed. Farmers realized that at the controlled price, they would actually lose money if they fed their chicks to fatten them up and bring them to market. So the farmers drowned millions of baby chicks. Thanks, price controls. The list of strange unintended consequences like these go on and on. In the next few videos, we'll dive deeper into price ceilings, the 5 types of effects they cause, and how to analyze these using supply and demand. If you want to test yourself, click Practice Questions. Or if you're ready to move on, just click Next Video.